Existe um vídeo de um certo tema que foi prometido em maio desse ano para esse canal, mas para onde esse vídeo foi, acabou se tornando o mistério da semana. Finalmente, a gente tomou coragem e vergonha na cara de fazer jus às nossas promessas, trazendo para vocês o famigerado vídeo de Outra Semana no Cartoon. Essa minissérie que passava nos comerciais da Cartoon Network tinha uma coisa de especial na sua composição. Isso porque o que era para ser uma pequena sátira com séries como Arquivo X ou aquele monte de programa policial, realmente conseguiu fazer a gente sentir algo estranho às vezes. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Meus amigos, Outra Semana no Cartoon. Outra Semana no Cartoon é um quadro que existia dentro da Cartoon Network. De origem latina, esse programa surgiu especificamente na Cartoon Network uruguaia, mas fez tanto sucesso que não só foi dublado como totalmente localizado para outros países, com piadas e esquetes que fazem mais sentido com um determinado país. A verdade é que esse tipo de programa é uma forma muito fácil de uma empresa reciclar seus próprios programas. E meu Deus, como recicla! Outra Semana no Cartoon, por muito tempo, foi um dos programas mais assistidos da Cartoon Network, tanto que, logo depois que foi lançado mundialmente, esse programa deixou de ser apenas algo que aparecia entre as propagandas e se tornou um programa mesmo, sendo mais longo e tendo o próprio espaço na grade de exibição. E falando de coração aqui, não era pra menos. Outra Semana no Cartoon era um programa muito interessante, porque ele era uma das diversas formas que a gente podia ver os nossos personagens favoritos interagindo entre si, e com o próprio público. E pra quem passava muito tempo das suas tardes vendo esses desenhos, isso era muito legal. Eu me lembro que na época que Outra Semana no Cartoon tava no seu auge, eu acho que foi a época que a Cartoon Network, no geral, mais esteve engajada com seu público. Tanto que nessa mesma época surgiu o infame Toontubers. E puta que pariu, isso aqui é uma merda. E se tu gostava, você acabou de perder o meu respeito. Toontubers foi basicamente a resposta da Cartoon Network para a absurda crescente de youtubers no Brasil. Meus amigos, entendam. Se em algum momento o YouTube passou a ser considerado chacota, foi por conta dos anos 2015 até 2018. E antes que vocês me perguntem, sim, Toontubers surgiu no Brasil. Afinal, o YouTube estava em alta apenas no Brasil naquela época. Em outros países, o YouTube já era o que ele é hoje. Isso era uma tendência absurda no Brasil apenas. Tanto que Internet e o filme surgiu nessa mesma época. Enfim, Outra Semana no Cartoon juntava as paradas mais estranhas e inusitadas que haviam acontecido nos desenhos que passaram naquela semana, e levantava alguns pontos interessantes, ou apenas fazia algumas piadas com outras coisas que tinham acontecido. Eu lembro que naquele programa a gente tinha uma competição de personagem secundário preferido, onde literalmente acontecia uma pequena votação para escolher o ganhador entre os indicados, e a votação era nos comentários do vídeo original no YouTube. Mas também houve uma época onde quem escolhia era o próprio narrador. Essa votação pelos comentários entrou posteriormente. No que Outra Semana no Cartoon mais se segurava como programa eram algumas pequenas questões que ele apresentava, como por exemplo, questionar que personagem é esse vivendo em uma árvore que aparece rapidamente durante um episódio de Hora de Aventura, ou então o que o tio da Jujuba tá tramando. Um pouco de contexto pra vocês. Em Hora de Aventura, o tio da Jujuba, que se chama Gumball, foi criado por ela mesma. Ela criou ele única e exclusivamente para ter laços sanguíneos com mais alguém. Gumball não foi o único que ela criou, mas foi ele que mais deu problema pra ela. Isso porque ele queria governar um reino da mesma forma que a Jujuba. Porém, ele era um pouco mais bruto. A gente pode, com todas as letras, dizer que esse mano tinha a atitude de um ditador. Não muito diferente da Jujuba. Com isso, a Jujuba transformou ele num ponche. Ponto é que esse personagem num todo é misterioso. E quando a gente olha o episódio 4 da 5ª temporada de Outra Semana no Cartoon, a gente descobre que o narrador que estava vigiando o Gumball notou que ele tá planejando algo. E o que o Gumball tá planejando é o famigerado Mistério da Semana. E meus amigos, eu não sei porquê, mas ouvir essa frase do jeito que o narrador fala, com esse som de fundo, dá um frio na espinha, misturado com nostalgia que eu não sei explicar. Enquanto a gente escreve esse roteiro, eu comecei a pensar sobre qual o desenho com mais mistérios que apareceu em Outra Semana no Cartoon. E a resposta que a maioria das pessoas daria provavelmente seria Hora de Aventura ou apenas um show. Mas não. Se for responder essa pergunta, eu provavelmente diria de cara, Clarence o Otimista. Afinal, esse desenho tinha o personagem mais estranho de todos os desenhos que passavam naquela época, na minha opinião. E é óbvio que eu tô falando do Gibbon. Gibbon era um personagem quase que onipresente em Clarence o Otimista. Em diversos episódios ele aparece de forma escondida, ou então aparece mais de uma vez na mesma cena de uma forma que não faz sentido, se teletransportando de um lado pro outro da sala, ou então simplesmente sumindo. E minha nossa, se eu fosse listar todas as vezes que ele apareceu em Outra Semana no Cartoon, esse vídeo seria infinito. Afinal, Outra Semana no Cartoon tem um total de 6 temporadas, e em pelo menos uns 3 episódios de cada, o Gibbon era um forte concorrente ao mistério da semana.
semana. Inclusive, entre nós aqui, eu e o Ip temos muito a vontade de fazer um vídeo focado no Gibbon. Vocês pilhariam essa ideia? Se sim, comenta. Agora é a vez do patrão. Uma coisa que Outra Semana nos Cartoons nos criava era uma espécie de paranoia. Eu vou explicar. Quando a gente tava olhando esse programa, ele iria levantar questões referentes a alguns episódios dos desenhos que já passaram, certo? Pois bem, esse programa era o tipo de programa que queria te enganar. Ele te apresentava uma situação que fazia tu se perguntar: isso é montagem do programa ou realmente aconteceu no desenho? Eu vou dar um exemplo que tá presente no mesmo episódio já citado nesse vídeo. Episódio 4, quinta temporada. Durante o episódio, na parte onde o narrador tá citando as coisas estranhas da semana, ele dá um exemplo de evento estranho que aconteceu. E adivinha quem é o centro dos holofotes desse evento estranho? Gibbon. Em certo momento, nos é citado que durante uma aula de artes na escola do Clarencio, enquanto o professor explica a atividade ou qualquer coisa do tipo, ele tava em cima de uma cadeira, até cair dela na frente de todo mundo. E adivinha quem o narrador culpa? Sim, Gibbon o derrubou com a mente. Força da mente. Esse tipo de afirmação que esse programa faz que cria o fator replay na nossa cabeça e nos instiga a querer rever esse episódio. O mais bizarro é que o professor ainda interage com o Gibbon logo após a sua queda. Bom trabalho, como sempre, Gibbon. São esses níveis de detalhes que faz a gente querer reassistir o episódio pra ver se de fato aconteceu. Mas Outra Semana no Cartoon não fala qual temporada e nem qual número é referente a esse episódio, o que te faz querer ficar assistindo o desenho quando ele passar. Isso se a gente quiser sanar a nossa dúvida. E isso é uma jogada de mestre da Cartoon Network, porque além de reciclar um programa com o próprio Outra Semana no Cartoon, esse programa em si ainda nos faz reassistir a programação. Ultra Stonks. Outra coisa que eu descobri escrevendo esse roteiro é que Outra Semana no Cartoon foi um programa reciclagem de muito sucesso dentro da Cartoon Network, tanto que ele teve 6 temporadas, o que é muita coisa. Só pra efeito comparativo, o Incrível Mundo de Gumball teve 6 temporadas. A gente tá falando de um dos programas de maior sucesso do canal, e Outra Semana no Cartoon tem o mesmo número de temporadas. Depois de Outra Semana no Cartoon, a gente ainda teve outro programa que é na mesma vibe desse. Eu tô falando de Cartoon Network Anything. Cartoon Network Anything é basicamente uma resposta da Cartoon Network estadunidense pra Cartoon Network latina. Essas duas vertentes fazem parte da Cartoon Network mundial. Porém, se a Cartoon estadunidense pegar o programa da Cartoon latina, eles teriam que redublar. Fazendo a própria versão deles desse programa, eles só iriam ter que disponibilizar pra dublagem e não ter que redublar um programa que não foi feito por eles. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu não sei dizer se Outra Semana no Cartoon acabou por causa da Cartoon Network Anything, mas esse novo programa foi dublado pro resto do mundo, tendo inclusive a dublagem em português no canal oficial da Cartoon Network no Brasil. E esse programa tem a mesma estrutura de Outra Semana no Cartoon, mas tem quadros mais legais. Imaginem que Outra Semana no Cartoon é um compiladão, enquanto o Cartoon Network Anything é um programa de auditório, com falas, situações e sketches próprias para o programa. Afinal, a gente tá falando da Cartoon Network estadunidense, onde todos os estúdios de animação são sediados. Logo, se eles precisam de uma cena em específico, eles só vão no estúdio específico da animação e pedem para que essa animação aconteça. Eles são os patrões. A Cartoon Network latina precisava meio que fazer uma edição para conseguir montar situações deles. Então, automaticamente eles eram bem mais limitados. Por isso a Cartoon Network Anything dominou tudo quando ela saiu. Dentre os quadros da Cartoon Network Anything, a gente tinha Caras Estranhas da Semana, que o nome é bem autoexplicativo. Nele a gente vê várias caretas que aparecem em alguns desenhos da época. A gente também tem programas como Hora da Música Clássica, onde alguns personagens vão apresentar um clássico da música de um jeito nada comum. E uma coisa que eu e Stelmi achamos sensacional da Cartoon Network Anything é que o Polar tem diversos programas só dele dentre os episódios. Por exemplo, Batidas de Geladeira com o Polar. Pra quem não sabe, o Polar faz parte de Ursos Sem Cursos, e ele dorme numa geladeira, que tem uma porta meio ruim. Nesse programa a gente vê ele fazendo música com essa porta enquanto ele tenta fechar ela. Um tanto quanto criativo, não vou mentir. Vale lembrar que diferente de Outra Semana no Cartoon, nesse programa os quadros não vão aparecer em todo o programa. É tipo um rodízio. Inclusive é bem raro um quadro ou uma piada se repetir de um episódio pra outro. E sinceramente, Cartoon Network Anything ganha em quase tudo de Outra Semana no Cartoon, mas ele perde em uma coisa: o mistério da semana. Esse quadro sempre vai pertencer a Outra Semana no Cartoon, e a concorrência não tem nada semelhante a esse quadro. Cartoon Network Anything veio do aplicativo de celular da Cartoon Network de mesmo nome, e como ele seguiu a mesma fórmula de Outra Semana no Cartoon, meio que não tinha como ele dar errado. Bom, meus amigos, esse vídeo foi um tanto quanto difícil de fazer. Afinal, Outra Semana no Cartoon é um programa que analisa diversos programas de forma aleatória, então fazer uma linha de raciocínio para esse vídeo foi bem complicado, mas a gente espera que vocês tenham gostado. O Espantalho vai passar a ter um vídeo novo toda semana, ou 2 vídeos na semana, mas vídeos bem longos, no mesmo estilo do último que teve.
Eu e a Estelmi estamos nos esforçando bastante pra fazer isso acontecer. E em troca, a gente pede pra que vocês ativem o sininho do canal e hypem esse vídeo. Pra falar a verdade, a gente mal sabe pra que serve isso, mas deve ser bom. Hypa nós. Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui e até semana que vem. O meu nome é Ipe e tchau.